Boa noite mais uma vez, a paz do Senhor Jesus a todos. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, a partir do verso 5. Provérbios capítulo 3, a partir do verso 5. Segundo sermão da série Antes de Tudo Ore. E o nosso tema hoje é Ore com Confiança. E Provérbios 3, versículo 5, nos diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Vamos orar juntos? Vamos pedir que a palavra de Deus fale aos nossos corações. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor e bondade, Senhor, mais uma vez nos apresentamos diante de Ti, e nesta noite nos reunimos para louvar, para bendizer, para engrandecer o Teu santo nome, e hoje nós queremos falar sobre oração e orar com confiança. Por isso, ó Deus amado, fale aos nossos corações, atua em nossa vida, edifica cada um de nós, para que tenhamos uma semana abençoada, uma semana proveitosa, e possamos ver e ter a sensibilidade de perceber o Teu mover e o Teu agir a cada dia da nossa história e da nossa vida. É o que pedimos a Ti nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Antes de tudo, ore. Nós estamos nesta série, pois afinal neste mês nós comemoramos 90 anos da IAP, da Igreja Adventista da Promessa, e a promessa ela é resultado de uma oração feita com fé. Um homem que se ajoelha e diz: Senhor, eu quero ver o Teu agir, eu quero experimentar o Teu mover. E aí, então, nasce a Igreja Adventista da Promessa. Por isso, nesse mês, nós vamos refletir, porque normalmente a gente inicia o ano com todo gás, com toda determinação, com planos, sonhos, expectativas, e a nossa proposta nesse mês é: antes de qualquer coisa, antes de tudo, ore. Antes de tudo, busque ao Senhor. Ontem nós aprendemos sobre a oração ser esse relacionamento pessoal, esse relacionamento íntimo com o Senhor. Mas hoje nós queremos olhar para a oração e já começar dizendo o seguinte: não basta apenas orar. Nós temos que orar com confiança. Mas é preciso dizer que confiar não é ter pensamento positivo. Confiar não é simplesmente acreditar e determinar e dizer vai dar certo. Confiar à luz do Evangelho e à luz da palavra de Deus significa obedecer a Deus, independente do cenário pelo qual a tua vida esteja passando neste momento, nesta hora. Isso significa que quando nós oramos, nós não fazemos isso depositando fé em nossa habilidade de convencer a Deus, a respeito das nossas necessidades, de convencer a Deus a respeito daquilo que precisamos, mas confiança na habilidade de que Ele, o nosso Deus, é um Pai soberano, é um Pai poderoso, mas acima de tudo, é um Pai amoroso. É um Pai que nos ama. Sei que é muito difícil uma palavra como essa para quem está vivendo um momento difícil, pois orar significa ter relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus vai nos modificar, vai mudar. E quando a gente fala de confiança, eu gosto de duas histórias bíblicas que em alguns momentos caminham contrário a essa questão de confiança. A primeira história que mexe comigo é a história de Jó, e a segunda é a história de Gideão. A história de Jó sempre me impressiona quando eu leio, pois ela trata de um homem íntegro, de um homem justo, de um homem temente a Deus, de um homem que evitava o mal a todo custo, a ponto de Jó ser elogiado pelo próprio Deus.
Então Satanás começa a questionar a razão de Jó ser assim. A razão de Jó ser este homem temente a Deus, este homem fiel, este homem obediente, esse homem que confiava em Deus. E aí, Satanás ele vai alegar que o fato de Jó ser tão obediente é que tinha a ver somente com o fato dele ser abençoado. Ele diz, olha, Jó é abençoado, Jó tem uma família legal, Jó é próspero, então Jó é temente, Jó obedece por causa disso. A ideologia de Satanás contra a minha vida e contra a tua vida é o seguinte: nós só adoramos a Deus, nós só viemos num culto, numa noite chuvosa como essa, simplesmente se formos abençoados. Segundo Satanás, aquela pessoa que não é abençoada, aquela pessoa que não tem a sensação de que a bênção de Deus está sobre ela, ela não é temente a Deus, ela não é fiel ao Senhor. Então Jó, com permissão de Deus, perde tudo que possuía num único dia. Foi algo que o pegou de surpresa, despreparado. A tragédia, as percas, elas foram fulminantes na vida desse homem de Deus. E Jó tem dois momentos. Um momento onde ele mostra confiança. Um momento onde a esposa diz para ele, olha, abandona este Deus e morre logo. E ele diz, como eu posso aceitar o bem de Deus e não aceitar o mal? Do jeito que eu nasci, eu vou voltar. E ele diz, bendito seja o nome do Senhor. Ele tem um momento em que a confiança dele está no auge, e ele acredita e ele deposita toda a sua esperança nesse Deus. Mas tem um momento na história de Jó, que Jó começa a questionar quem Deus era, que Jó começa a questionar por que ele estava passando por aquilo, porque tinha que ser com ele, se ele era íntegro, se ele era temente. Mas o que me chama a atenção é que mesmo no momento de autoconfiança de Jó, e mesmo no momento em que a confiança dele estava abalada pela circunstância, a confiança dele não estava plena, em nenhum desses momentos Deus o abandonou. Deus continuou com Jó em cada fase da história dele. Portanto, a história de Jó nos ensina uma importante lição. Em face à dor e ao sofrimento, tudo bem se você ficar firme e confiante em Deus. Mas não se escandalize com o que eu vou dizer. Tudo bem também se você se desesperar, se porventura faltar confiança. Jó teve as duas atitudes, mas Deus continuou cuidando dele, Deus continuou ao lado dele, Deus continuou amparando ele. E no final do livro de Jó ele vai dizer o seguinte, versículo 2 e 5 do capítulo 42, sei que pode fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Depois de ter um momento de confiança, depois de perder um pouco a confiança, depois de ter um encontro com Deus, o resultado é, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Essa é uma fala de um homem que perdeu todos os seus filhos, essa é a fala de um homem que perdeu todos os seus bens, e ele diz o seguinte, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Antes da dor, Deus é um conceito para Jó, mas depois da dor, Deus é um ser real, Deus é um ser pessoal, e ele diz que Deus pode todas as coisas. Mas a segunda história que me chama a atenção é a história de Gideão. A história de Gideão revela que o chamado de Deus para a vida dele foi no momento caótico da nação. E o início do chamado de Gideão começa revelando que ele estava com medo, que ele estava amedrontado, que ele estava trabalhando, que ele tinha continuado a vida, mas o coração dele estava temeroso com toda a situação política, com toda a situação econômica que a nação enfrentava, toda a guerra que estava estabelecida naquele contexto.
Deus então procura Gideão. Perceba que quem se move em direção a Gideão é o próprio Deus. E em meio aos temores de Gideão, em meio às dúvidas de Gideão, ele tem um diálogo real com Deus. E no diálogo fica evidente o medo, as dúvidas de Gideão em relação ao agir de Deus. Gideão tinha dúvidas acerca das promessas de Deus. Gideão tinha dúvidas e incertezas acerca do cuidado de Deus para com ele. Ele não se enxergava como uma possível solução para o problema, a ponto dele fazer várias provas de fé. E todas elas Deus gentilmente atende a cada uma delas. E no final, pela sua infinita graça, Deus usa Gideão como um líder que traria libertação ao seu povo. Portanto, a história de Gideão, irmãos, nos ensina que apesar das nossas limitações, que apesar das nossas fraquezas, Deus quer nos usar como resposta dele para várias situações. Não somente para as nossas próprias crises, para as nossas crises existenciais, mas Deus quer te usar, querido, Deus quer te usar, querida, como resposta para ser bênção na vida de outras pessoas. Mas talvez você, como Gideão, esteja aqui nesta noite dizendo: eu sou o menor da minha igreja, pastor, eu sou o menor da minha casa, mas Deus diz para você: levante, homem, mulher valente. Por quê? Porque Deus está conosco. Deus está ao nosso lado. Talvez você esteja aqui nesta noite, você está nos acompanhando de casa, e assim como Jó e Gideão, talvez o seu momento hoje seja um momento de questionar, seja um momento de duvidar, e tudo bem quanto a isso. Mas eu quero desafiar você nesta noite a mudar, a repensar essa atitude. O texto inicial que nós lemos, Provérbios 3, versículo 5, nos traz um grande desafio, um grande dilema na vida: confiar em Deus ou apoiar em nosso próprio entendimento. Há alguns comentaristas que dizem que esse trecho é o trecho central do capítulo 3. E tem alguns outros comentaristas que vão além, e eu faço parte desses que vão além, acreditando que esse versículo 5 é a mensagem central do livro de Provérbios. Porque Deus ele faz esse desafio: olha, Auriedino, você tem que escolher confiar em mim ou confiar no seu próprio entendimento. Isaías, você tem que fazer uma escolha: confiar em Deus ou confiar na sua própria direção. E Provérbios lança esse desafio para mim e para você. E o que é apoiar-se em nosso próprio entendimento? A palavra de Deus não está falando sobre nós não raciocinarmos, muito pelo contrário. A Bíblia diz que nós somos seres intelectuais, que nós raciocinamos, que nós pensamos, que nós precisamos refletir sobre todas as coisas. O que a palavra chama de nosso entendimento lá no original tem a ver com 3 coisas: cosmovisão disfuncional, experiência pessoal e arrogância. Cosmovisão disfuncional porque às vezes a nossa visão não está centrada nos valores e princípios do Evangelho. Nossa visão por vezes está centrada em valores e princípios da cultura. Nossa visão está centrada nos ídolos da nossa geração. E por causa dessa cosmovisão, muitas vezes o ser humano é o centro. E aí a gente diz o seguinte: ok, a Bíblia diz assim, mas eu tive a experiência assim. Ok, pastor Wagner, a Bíblia diz que tem que ser assim, mas eu penso, pela minha experiência, que tem que ser diferente. E tudo isso resulta em arrogância. Ou seja, as nossas decisões estão baseadas em princípios e valores cujo centro não é Deus, o centro é o próprio ser humano. Construímos uma vida baseada numa experiência pessoal, do que a palavra de Deus chama isso de fruto de cosmovisão
disfuncional do reino de Deus. E geralmente, o resultado disso é arrogância e soberba. O texto de Provérbios, no entanto, nos apresenta como elemento fundamental da nossa relação com Deus: confiança. Confiança é essencial em qualquer relacionamento. Quando a gente perde a confiança no outro, seja no casamento, seja na amizade, seja numa relação profissional de trabalho, quando não há confiança, não faz sentido aquele relacionamento. Mas Provérbios apresenta como elemento fundamental da nossa relação, da nossa intimidade com Deus, essa confiança. Mas quando o texto bíblico fala sobre isso, ele está considerando que em nossa relação com Deus, nós estamos percebendo 3 características divinas. 3 características de Deus que são base para tal confiança: integridade, amor e sabedoria. Porque afinal, nós não vamos depositar confiança em alguém que não é íntegro. E perceba, se Deus fosse íntegro e não tivesse nem aí para nós, nós também teríamos dificuldade de depositar nele a nossa confiança. Mas ele, além de íntegro, ele é amoroso. Ele se importa com a minha história. Ele se importa com a sua história. E ele é a própria sabedoria. Podemos entregar as nossas vidas nas mãos de Deus ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa trajetória, porque Ele é íntegro, porque Ele nos ama e porque Ele é a própria sabedoria. E Provérbios faz esse convite para mim e para você, mas não para a gente viver uma confiança parcial. Ele nos convida a vivermos essa confiança de maneira integral, sem reservas ao Senhor. E aí o Salmo 37, que é um paralelo a Provérbios 3, o salmista apresenta 3 verbos no Salmo 37: confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e descanse no Senhor. Porque às vezes a gente confia, mas a gente tem dificuldade de entregar todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente vem para o culto e diz: Deus, eu creio em Ti. A gente canta, levanta as mãos, celebra. Mas o nosso coração se apega aos ídolos desse tempo. A ganância, a vaidade pessoal, a imagem própria. E aí o salmista me convida e o salmista te convida a confiar no Senhor. E a entregar a Ele toda a direção da nossa vida. Todos os detalhes. Tudo que está em nós precisa ser entregue ao Senhor, e o resultado disso é descanso. O salmista vai dizer que o resultado da gente confiar e entregar tudo nas mãos do Senhor é que a gente descansa. O texto de Provérbios também nos mostra que a consequência de confiarmos plenamente no Senhor é a nossa saúde emocional e saúde física. O versículo 8 que nós lemos diz: isso dará a vocês saúde ao corpo e vigor aos ossos. Porque, irmãos, é muito cansativo a gente confiar no nosso próprio entendimento, na nossa própria força, na nossa própria sabedoria, naquilo que a gente acha certo ou errado. Por quê? Porque por vezes o nosso caminho não são os caminhos de Deus. Por vezes as nossas escolhas não são as escolhas que Deus tem para a nossa vida. Por isso, na oração, nós precisamos exercitar a nossa sensibilidade de confiar nos caminhos de Deus. Confiar no amor eterno dEle pela tua vida. Ainda que a circunstância diga o contrário, Ele te ama. Ele se importa com a tua vida. Ele se importa com a tua história. E quando a gente exercita essa confiança, nós passamos a viver de maneira submissa à vontade de Deus.
Nós começamos a viver de maneira obediente ao Senhor. Não porque Deus é um Deus carrasco que vai nos punir. Não porque se eu não for à igreja, algo ruim vai acontecer na minha vida. Não porque nós temos medo deste Deus, não. Mas a gente passa a exercer submissão. A gente passa a obedecer porque a gente compreende que precisamos confiar nele, que ele está no controle de todas as coisas. Isso significa, querido, querida, que nós precisamos viver no presente, viver a rotina diária da nossa vida, com olhar na eternidade. Nós estamos aqui, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos problemas, mas o nosso olhar não pode estar aqui. O nosso olhar não pode estar nas coisas terrenas. O teu olhar não pode estar na conta que vai vencer amanhã. O teu olhar não pode estar na dificuldade que você vai enfrentar durante a semana lá no trabalho, lá no seu casamento. Ah, pastor, eu tenho que resolver. Sim, tem que resolver, mas as escolhas que você vai tomar durante essa semana não é com base no que você está vivendo no momento, mas as tuas escolhas e as tuas decisões é em confiança a esse Deus, é no olhar na eternidade, porque as promessas de Deus continuam vivas para nós. Por que devemos confiar em Deus? Porque existe um propósito maior. A tua vida não é um mero acaso, não é um acidente, não é um erro de percurso. A tua vida e a tua história tem um propósito. A história desta igreja tem um propósito maior. Quando a gente olha para a eternidade, a gente percebe que nós não podemos escolher olhando para os valores da cultura, mas nós temos que optar olhando para os valores que são eternos, porque um dia Jesus vai voltar. E quando ele voltar, algo extraordinário vai acontecer. Enquanto o grupo vem aqui para a gente cantar e depois a gente vai orar, eu quero ler um texto contigo. Quero convidar você a se colocar em pé e abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 7. A partir do versículo 9. Apocalipse, capítulo 7, a partir do verso 9. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e clamava em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé, ao redor do trono, dos anciãos, dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre, amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais um olhar para a eternidade. Nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador,
Por quê? Porque na eternidade, olha o versículo 17: pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Nós estamos aqui porque temos um propósito maior. Nós estamos aqui porque anseiamos por aquele dia. Nós estamos aqui porque nós confiamos que o sim e o amém está nele. Nós estamos aqui porque depositamos nele a nossa confiança e a nossa esperança. Nós vamos cantar essa canção, e faça dessa canção a sua primeira oração neste momento. E logo após nós iremos orar em conjunto.